32 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 121 Lute. Sozinho com apenas uma lança. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. A distância do abrigo do mar profundo ao campo de mineração de salitre era de cerca de 60 quilômetros. Enquanto viajava ao longo do caminho, sempre que a neve caía no para-brisa do carro, Sumo primeiro a limpava regularmente com a mão. No final, não demorou muito para Sumo gastar 95 pontos para instalar uma atualização automática do limpador. Agora, toda vez que a neve caía no para-brisa, desde que a maçaneta fosse pressionada suavemente, o limpador começava a funcionar. Isso é confortável, expressou Sumo. Com certeza, a sobrevivência é a principal força motriz. Mesmo que os pontos de sobrevivência diminuam, tudo bem, desde que isso me ajude a evitar mais sofrimento. Neste momento, o painel do sistema estava flutuando ao lado da janela do carro, como se o atraísse, tentando Sumo a continuar gastando sua quantidade restante de pontos de sobrevivência. Armadura de liga. Tração nas 4 rodas. Sistema de transmissão de 12 marchas. Direção básica de inteligência artificial. Janela de arma de fogo. Vidro supertemperado. Motor de 1000 cavalos. Acelerador de nitrogênio tipo jato. Olhando para as diversas opções no painel de atualização, Sumo, que há muito era influenciado pela sedução do consumismo, sentiu uma onda de compra impulsiva na superfície. Tudo o que precisava era forçar sua mente a concordar, e tanto a força quanto o conforto do carro poderiam ser melhorados de forma abrangente. Diante de tal tentação, muito poucas pessoas poderiam resistir. Xoxô. Quando eu ficar rico no futuro, vou pegar todos vocês, um por um. Não fuja. Depois de remover o olhar do painel à força e ver os painéis de direção de atualização dados pelo sistema desaparecerem, Sumo ficou aliviado. Na neve sem fim, não havia instalações de entretenimento nem sistema de navegação. Olhando para a direção de atualização do sistema enquanto dirigia, Sumo se sentiu impulsivo, mas os pontos de sobrevivência precisam ser gastos no lugar certo. No momento, a base não tinha nenhuma necessidade de viagens de longa distância. Pelo contrário, em termos de desenvolvimento, estava prestes a investir muitos pontos de sobrevivência. Em relação à neve pesada, os inconvenientes não se limitaram apenas à estrada escorregadia. Depois de ouvir outro eco de ruído abafado por baixo do chassi, Sumo saiu apressadamente do carro e verificou as coisas. Devido a desastres naturais, os obstáculos originalmente visíveis na estrada foram cobertos pela neve. O veículo tropeçava pelo caminho, muitas vezes batendo em algumas pedras pequenas, mas muito arranhadas no chassi. Se fosse o velho buggy de antes, Sumo nunca teria ousado dirigi-lo neste tipo de clima. Após uma inspeção cuidadosa, Sumo teve a sorte de descobrir que havia apenas uma protuberância óbvia e o chassi não havia sido danificado. Mesmo assim, Sumo observou que a distância restante era de apenas cerca de 4 quilômetros. Olhando para as encostas ondulantes, Sumo finalmente decidiu estacionar o Tigre de terra em um posto próximo. Não demoraria muito para percorrer essa distância a pé, e seria mais seguro e escondido. Em encostas nevadas, se alguém quisesse avançar rapidamente, precisaria usar as mãos e os pés para subir. Felizmente, Sumo estava vestindo um uniforme de combate, então ele não encontrou nenhuma situação embaraçosa ao fazê-lo. Depois de tropeçar e caminhar por quase 1 quilômetro, Sumo encontrou um declive suave mais alto e tirou a lança elétrica de ferro fino enquanto subia o declive com esforço. Olhando para o acampamento coberto de neve pesada à distância, Sumo pegou o binóculo e deu um tapinha no animado Oreo ao lado dele. Oreo, ligue seu sexto sentido e veja se corremos algum perigo hoje. Ao ouvir as palavras de Sumo, Oreo se endireitou e suas 2 orelhinhas espertas começaram a se mover para cima e para baixo. Após 13,5 segundos, Oreo balançou a cabeça, indicando que não havia perigo. Bom cachorro.
Sumo tocou a cabeça de Oreo e gesticulou para ela ficar de guarda de um lado. Sumo começou a observar cuidadosamente os movimentos no campo de mineração de salitre nessa época. Comparado com o acampamento super que ele viu da última vez, embora os kobolds tivessem reconstruído o portão do acampamento no topo do grande fosso depois de um dia, Sumo imediatamente encontrou uma brecha de relance. Não sei se a falta de perigo é porque não estou planejando buscar a morte ou se é porque ninguém aqui pode me ameaçar. Os kobolds no acampamento eram muito casuais neste momento, e não havia sinais de que eles haviam acabado de sofrer uma grande derrota. De uma estimativa aproximada, o número de kobolds no acampamento naquela época era de cerca de 80, o que era muito menor do que antes. Nas encostas brancas e nevadas da mina, ainda havia mais de 20 seres humanos que trabalhavam como escravos para minerar os minérios. Existem apenas 9 magos kobold desta vez, e o resto são guerreiros kobold. Eu me pergunto o que aconteceu. Depois de dar um tapinha no dispositivo de aquecimento em sua cintura e sentir o ar quente aquecer seu corpo, Suma deslizou suavemente. Qualquer conspiração ou arte de guerra que Suma deduziu que eles poderiam ter em mente, tudo isso desapareceu depois de ver o arranjo atual do acampamento. Dado um número tão pequeno, um ataque simples seria suficiente. Agora havia 7 flechas de besta explosivas restantes no espaço de armazenamento. A quantia era suficiente para lidar com kobolds. No chão branco como neve, Sumo era como um caçador extremamente experiente, aproximando-se constantemente do acampamento em uma postura meio agachada. Enquanto o portão da frente do acampamento havia sido reconstruído, a torre da frente não. Apenas as torres de sentinela de ambos os lados permaneceram de pé. Esgueirando-se pelos cantos cegos das torres de sentinela dos kobolds em ambos os lados, Sumo silenciosamente alcançou a porta da frente. O tempo estava frio e todos os nobres magos kobold naturalmente não ficariam na neve como os guerreiros para vigiá-los. Com exceção de um mago kobold que patrulhava a base, os outros 8 estavam sentados em uma casa de madeira perto do centro, perto do fogo. Movendo-se ao longo das paredes, Sumo alcançou cautelosamente a parte de trás de uma casa de madeira e substituiu suas flechas pelas flechas de alta velocidade de excelente qualidade. Ao mesmo tempo, ele colocou as flechas explosivas de lado. Sem mirar com muito cuidado, ele esperou até que o solitário mago kobold entrasse em um ponto cego da torre de sentinela. Depois de um breve momento para prever a distância, Sumo disparou um tiro mortal a uma distância de 50 metros. A flecha de alta velocidade sibilou na cabeça do mago kobold como uma víbora astuta. Ao ouvir um baque levemente pesado no chão, a expressão de Sumo mostrou um lampejo de alegria. Ao mesmo tempo, ele continuou agachado e rapidamente recolocou as flechas de sua besta. Com um layout de acampamento tão disperso e lacunas em suas rotas de patrulha, Sumo sentiu como se estivesse jogando um jogo. Ser inescrupuloso no território do inimigo e não se preocupar em ser descoberto. Sumo pressionou a flecha da besta, e o som automático da besta zumbiu, indicando que a flecha explosiva da besta foi automaticamente empurrada para a posição de vanguarda pelo dispositivo de corda. Depois que os kobolds de ambos os lados das torres de sentinela viraram suas cabeças para outro ângulo, Sumo nem pensou nisso e atirou uma flecha diretamente na casa de madeira onde os 8 magos kobolds estavam sentados no fogo. Swish! Estrondo! Homens de verdade nunca assistem às explosões. No momento em que a flecha explosiva foi disparada, Sumo rolou para longe do local e chegou a outro canto da casa de madeira. Este ponto cego estava voltado para longe da torre à direita, mas por acaso estava dentro da visão dos kobolds na torre à esquerda. Olhando para o olhar confuso no rosto do guerreiro kobold na torre de sentinela, bem como para a boca escancarada, a boca de Sumo se curvou em um leve sorriso sob a máscara do uniforme de combate. Uma flecha de besta explosiva irracional sibilou em direção ao kobold na torre de sentinela. Um som lamentoso acompanhou a explosão, e pedaços de serragem voaram pelo ar, arranhando o uniforme de combate e armadura com um farfalhar. A voz lamentosa dos kobolds é um som tão doce. Restavam 3 flechas na besta,
E Sumo não as conservou, atirando-as diretamente no grupo de kobolds no acampamento. Uma explosão detonada violentamente. A flecha criou um mar de chamas envolto por nuvens amarelas. Em comparação com o TNT, que exigiria um detonador para explodir, a instabilidade e a toxicidade dos explosivos de ácido pícrico amarelo eram as melhores propriedades nestes primeiros dias do deserto do juízo final. Sumo lambeu os lábios e pressionou 5 novas flechas de besta antes de colocar temporariamente a besta em seu estado ativado de volta no espaço de armazenamento. Com pensamento, a lança elétrica e a pistola de ferro fino apareceram nas mãos esquerda e direita de Sumo. A pistola foi inserida no bolso da arma na lateral do uniforme de combate. Segurando a lança com as 2 mãos, Sumo, como um deus da guerra, chutou a porta de madeira da casa de madeira mais próxima. O kobold dentro havia sido acordado pela explosão. Neste momento, o kobold ainda estava rastejando e agarrando sua arma por trás da porta, planejando colocá-la e sair para lutar. Naquele momento, um grande impacto veio da porta e, com pouca resistência, o guerreiro kobold empunhando a lança foi jogado de volta para dentro da casa. Ainda quer resistir? Sumo olhou para o kobold que havia caído no chão, ainda procurando por sua lança, e casualmente deu um passo à frente e enfiou a lança no coração do kobold, antes de puxá-la ferozmente. O sangue marrom escuro de repente espirrou da ferida, jorrando cerca de 30 centímetros de altura depois de ser perfurado pela ponta da lança. Várias explosões consecutivas soaram como o rugido do deus do trovão, explodindo pela alta encosta do acampamento. Fora da casa de madeira, o acampamento kobold que estava calmo no início, de repente ficou animado. O guerreiro kobold, que ainda estava monitorando a mineração dos humanos, viu explosões em todo o acampamento, e havia fogo em todos os lugares também. Quando Sumo saiu da casa de madeira, ele esperava que todos os kobolds se unissem contra o inimigo. No entanto, o que Sumo viu foi que a reação imediata desses guerreiros kobolds foi na verdade escapar. Além disso, eles escaparam rapidamente. Várias portas para cabanas de madeira foram abertas. Alguns guerreiros kobold nem se preocuparam em segurar suas armas ou vestir armaduras de couro. Eles simplesmente fugiram nus e rastejando. Na outra torre de sentinela que permaneceu de pé, os kobolds que estavam de guarda transformaram 2 passos em 3 passos, saindo rapidamente da torre de sentinela e correndo em direção ao castelo distante sem olhar para trás. Vendo esta cena, Sumo, que estava parado na porta, ficou atordoado. Independentemente da situação, Sumo naturalmente não perderia a oportunidade de derrotar o inimigo que estava falhando. Enquanto os kobolds fugiam, ele pensou que seria capaz de matar mais alguns. Imediatamente, Sumo pareceu entrar em um modo de matar e atacou as caóticas equipes kobold no acampamento. Nenhum kobold poderia combater a poderosa lança movida a eletricidade. Cada golpe ceifaria uma vida, ou às vezes 2 se os inimigos estivessem muito próximos um do outro. Coberto por nuvens de fumaça, o lamento dos kobolds feridos tornou-se mais alto. Alguns deles foram apanhados pelas explosões, enquanto outros foram feridos por Sumo com sua lança. O acampamento parecia ter se tornado de repente um matadouro. O cheiro de sangue misturado com o cheiro de carne de cachorro carbonizada subiu ao céu. Vendo essa cena sangrenta, mesmo que não pudessem ver além da cobertura da fumaça ou distinguir o número de pessoas que lutavam lá dentro, os escravos humanos que estavam parados na encosta e segurando pedras podiam sentir a tragédia se desenrolando dentro do acampamento. Todos os escravos se entreolharam estupefatos, sem saber se deveriam fugir ou ficar neste momento. O clã do leão estava atacando novamente. Devemos correr. Não havia ninguém no comando e ninguém disposto a assumir a liderança. Todos os escravos que viviam entorpecidos todos os dias ficaram atordoados por algum tempo. Eles não sabiam o que fazer. Depois de décadas de vida pacífica na era civilizada, ninguém apareceu para lhes dizer aonde deveriam ir diante de tais desastres naturais e provocados pelo homem. Nos dias de nevascas e desastres, quando o tempo ou a situação ficava ruim,
Os kobolds tinham um lugar para onde fugir, mas não eles. Este acampamento, este abrigo aparentemente resistente e seus edifícios, era sua casa e sua rota de fuga. De pé na encosta, todos olharam para as nuvens de fumaça que surgiam do acampamento e ouviram o lamento dos kobolds. Aos poucos, um traço de libertação surgiu nos olhos de uma pessoa e depois de outra. Eles já haviam fugido antes. Desta vez, eles viveram o suficiente. No entanto, enquanto eles continuaram observando os guerreiros kobolds correndo para fora do acampamento, a fumaça gradualmente se dissipou. Atrás dos kobolds em fuga, apareceu uma figura familiar que todos esperavam ver. Humano. E é apenas uma pessoa. Todos se entreolharam, os olhos cheios de choque. Saindo da fumaça e perseguindo os kobolds em fuga, a aparência de Sumo gradualmente se tornou clara. Uma armadura de prata brilhante e uma lança preta e brilhante. Zhao Zilong. Um dos Huaxi assumiu a liderança e gritou, e metade dos Huaxianos de aproximadamente 20 pessoas, de repente ficou excitado. Grandes gritos de alegria ecoaram na encosta quando eles viram a imagem do famoso general da China antiga. Devido ao efeito da influência cultural de longo prazo, os corações de todo o povo Huaxi inexplicavelmente se encheram de orgulho. Como diz o ditado, antigamente, havia a Batalha de Changban, onde Zhao Zilong avançou 7 vezes pelas fileiras do exército Wei, fazendo-os tremer de medo. Hoje, houve a Batalha do Terreno Baldio, onde Zhao Zilong, sozinho com apenas uma lança, atacou os kobolds que estavam segurando suas cabeças de terror enquanto fugiam. A empolgação do povo Huaxi fez com que pessoas de outros países próximos a eles coçassem a cabeça. Olhando para uma cena tão exagerada, até mesmo um javanês com desejo de morte não pôde deixar de tremer neste momento. SH. Vamos correr. Assim que a voz do javanês ecoou, o jovem huaxiano ao lado dele gritou com calor nos olhos: correr? Para onde diabos você quer fugir? Este é o nosso mais forte na China. Quando esta frase surgiu, pessoas de outros países ficaram chocadas. No deserto, o mais forte da China era tão invencível. Olhando para os kobolds que ainda estavam fugindo, o povo Huaxia de repente reuniu coragem e os perseguiu, usando as pedras que pegaram para esmagar os kobolds violentamente. Mesmo 4 das mulheres também não se acovardaram, descarregando sua raiva dos últimos dias de escravidão nos kobolds. De repente, a raiva dos humanos estava queimando na encosta do acampamento. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 122, Lubu. General, nós imploramos que você nos aceite. Os seres humanos irados, uma vez que seu espírito de luta interior foi despertado, não temiam mais a morte. Com menos de 100 kobolds restantes, como os kobolds seriam capazes de vencê-los? Sem mencionar que havia uma figura como um deus da guerra atrás dos kobolds, eliminando rapidamente as fontes de problemas. Enfrentando esse tipo de moinho da morte, sem comando de um mago kobold, guerreiros kobold comuns nem pensariam em revidar. Eles só podiam correr. Eles só podiam correr mais rápido. Em uma situação em que os humanos estavam perseguindo e matando, eles não precisavam correr mais rápido, mas apenas precisavam correr mais rápido que os outros kobolds para sobreviver. Kobolds também eram monstros com inteligência e naturalmente sabiam o que a morte significaria para eles. Após a derrota no acampamento, o número de vítimas entre os kobolds continuou a aumentar enquanto os humanos continuavam seu ataque. Ao sentirem o derramamento de sangue quente dos corpos dos kobolds, os humanos ficaram ainda mais loucos. A raiva e a frustração da experiência prolongada de cativeiro e trabalho duro, enquanto eram tratados como bestas, foram finalmente descarregadas e liberadas nos kobolds. Gradualmente, depois que os humanos mataram furiosamente os kobolds ao seu redor, eles começaram a procurar mais kobolds pelo acampamento. Nesse momento, a viga principal de sustentação da casa de madeira central queimou, causando o colapso do prédio com estrondo. Foi só então que as pessoas perceberam: os kobolds que estavam no acampamento já haviam sido mortos. Uma fraqueza repentina emergiu de todos que esgotaram todas as suas forças.
Sentaram-se frouxamente na neve vermelho sangue. Alguns levantaram a cabeça e riram, alguns rugiram e choraram amargamente, e alguns se ajoelharam, relembrando e relembrando coisas desconhecidas do passado. Parado no meio do acampamento, Sumo olhou para os humanos liberados sentados no chão com uma expressão tranquila e não falou. Assim que o primeiro humano se juntou ao massacre, o resultado dessa guerra étnica já estava gravado em pedra. Os seres humanos nunca careceram de habilidade natural de combate. O que lhes faltava era um rei que pudesse liderá-los na batalha. Um soldado incapaz era apenas um soldado, mas um comandante incapaz criaria e cultivaria uma equipe de soldados incapazes. Sob o controle de Kento Maeda, a ferocidade e a resistência nos corações de todos foram obliteradas. No entanto, sob o incentivo de Sumo, todos conseguiram recuperar a natureza selvagem e feroz que pertencia às criaturas avançadas. Olhando para o jovem que caiu no chão a menos de 5 metros de distância, Sumo caminhou lentamente. Nos olhos do jovem, Sumo primeiro viu um traço de medo, depois um traço de pânico e, finalmente, Sumo viu outra emoção, paixão. O entusiasmo de admirar os fortes. Você é bom. Você fez um ótimo trabalho. Qual o seu nome? A lança elétrica de ferro fino na mão de Sumo ainda estava pingando sangue, e metade da lança estava coberta de manchas pegajosas de sangue. A armadura de prata originalmente brilhante foi completamente tingida de vermelho sangue, e ele parecia Shura que saiu do inferno, extremamente assustador. Se ele fosse colocado na terra, parecendo assim, mesmo as palavras louco assassino não seriam suficientes como descrição. No entanto, quando o tal personagem de repente ficou ao seu lado, elogiou você e perguntou seu nome, essa expressão gentil e linguagem gentil. Havia um sorriso no rosto do jovem que parecia mais feio do que chorar. Ele tremeu e gaguejou. General Zhao Zilong, eu. Meu nome é Shen Shen. Você viajou pela Era dos Três Reinos. Ao ouvir as palavras de Shen Shen, o rosto de Sumo sob a máscara ficou um pouco surpreso e então, depois de dar uma olhada em sua roupa atual, de repente se deu conta dele. Bem, talvez você possa ver as coisas dessa maneira, mas... Meu nome é Lubu. Balançando a lança em sua mão desesperadamente, Sumo não explicou sua identidade. Simplesmente não havia a necessidade. Não só era desnecessário, mas a imagem heróica no coração do povo Ashi era o pilar de sua persistência. Em um acampamento tão grande, era impossível não ter suprimentos de armazenamento temporário. Vendo que todos haviam caído no chão, Sumo se levantou e começou a procurar os suprimentos armazenados pelos kobolds. Lenta e gradualmente, as vítimas recuperaram suas forças e decidiram se reunir. Os rostos de todos estavam assustados e curiosos. Observando Sumo caminhar pelo conjunto de prédios em chamas, eles queriam ir até ele e conversar. No entanto, eles não tinham certeza do temperamento de Sumo e só podiam ficar no lugar e assistir. O dia frio não apagou as chamas no coração dessas pessoas. Em vez disso, conforme o tempo passava lentamente, e quando Sumo se aproximava, Zuoji, diante dos olhos de Sumo, todos se ajoelharam, inclusive os estrangeiros. Todos eles curvaram suas cabeças no chão religiosamente. Obrigado, General Lubu, por salvar nossas vidas. Não temos nada para recompensá-lo por isso. Só podemos usar nossas vidas para prometer que seguiremos o Senhor Lubu para lutar contra o mundo. Seus subordinados não temerão a morte e sempre servirão ao Senhor. Essas observações foram muito detalhadas e foram deliberadamente recitadas das falas da série dramática de TV. O homem de meia-idade na frente disse isso de maneira muito desajeitada, mas depois que ele terminou de dizer, todos os outros disseram em uníssono, General. Imploramos que nos aceite. Meu senhor, por favor, mostre-nos misericórdia. Mais de 20 pessoas se ajoelharam no chão, falando comentários tão contraditórios, mas apropriados. As palavras tinham o sabor dos três reinos. Sob a máscara, os cantos da boca de Sumo se contraíram inconscientemente, e ele quase riu ao ver a expressão frenética no rosto do povo Ashi à sua frente. Meu Deus!
O que diabos essas pessoas estão fazendo? Eles realmente pensam que eu sou o Lubu que veio dos Três Reinos? Ah, eu não sou o Lubu dos Três Reinos que você imaginou. Eu também sou um Ashiano. Levante-se. A uma curta distância, as palavras de Sumo caíram nos ouvidos de todos. No entanto, essas pessoas ainda se ajoelharam no chão, como se dissessem que, se Sumo não os acolhesse, eles não se levantariam. Meu Deus, você não vai se levantar? Guardando a lança, Sumo nem sequer olhou para ela quando sacou a pistola diretamente de sua cintura, sacudiu o dedo para abrir o mecanismo de segurança e disparou uma bala para o céu. O rugido violento do tiro foi como um martelo pesado que parecia atingir o peito de todos. No momento seguinte, todos se levantaram, se amontoaram e olharam timidamente para Sumo. Eu quero saber, onde está a pessoa chamada Yin Xiong? Estou procurando por ele. Com uma pistola na mão, todos podiam sentir a malícia nas palavras de Sumo. Vendo o ato anterior de Tsumu de atirar sem dizer uma palavra, todos ficaram com medo e ninguém se atreveu a falar. Depois de 10 ou 20 segundos, vendo a atmosfera afundar, Sumo não pôde deixar de levantar a arma novamente. Antes de puxar o gatilho, o jovem que acabara de falar com ele levantou-se. Yin Xiong. Yin Xiong ainda estava no acampamento antes, mas pode ter escapado com os kobolds. O rapaz olhou em volta, mas como não viu o rosto de Yin Xiong, falou essas palavras pensativo. Ao ouvir isso, Suma assentiu e fez sinal para que ele continuasse. Nesse momento, os outros também pareciam ter encontrado suas vozes e disseram freneticamente, eu vi Yin Xiong, ele fugiu naquela direção. Quando ele fugiu, ele não usava as calças. Sim, ele não deveria ter corrido muito. Este tipo de clima é muito frio e ele certamente não irá longe sem comer ou beber. Yin Xiong é um lixo. Ele matou muita gente. Ele não é humano. Ao ouvir as palavras dessas pessoas, os olhos de Sumo brilharam com intenção de matar. Com um aceno de mão, o velho telefone carregado apareceu em sua mão. Sumo ligou o dispositivo antigo e ajustou a rede humana. Como esperado, ao lado do grande ponto verde agora, um pequeno ponto estava fugindo rapidamente. Depois de calcular a distância, de acordo com as proporções do mapa, Yin Xiong deveria estar a cerca de 2 quilômetros de distância a essa altura. Ele deve persegui-lo ou não? Ponderando, Sumo olhou para esses refugiados com rostos desgrenhados e medrosos, e olhou para os arredores ao redor deles que se tornaram uma cena de destruição ardente. Decisivamente, Sumo disse, eu tenho uma tarefa para todos vocês agora. Reúna todos os recursos, materiais e salitre e coloque-os no centro do acampamento. Quando eu voltar, se alguém se atrever a escapar com os recursos, eu o matarei. Depois de falar, Sumo não se importou nem um pouco com a reação dessas pessoas. Vendo a leitura da bateria restante cair no telefone antigo, Sumo ligou as botas elétricas e saiu correndo rapidamente. Yin Xiong deve morrer. Nenhum outro resultado era permitido. Se ele deixasse essa pessoa ir, Sumo não conseguiria dormir bem. Ouse tramar contra mim. Yin Xiong é apenas um aperitivo. Se eu encontrar aquele Tundra Shelter um dia, Ying Qianlong, você vai ter que pagar o preço. Saindo do acampamento em poucos passos, Oreu também saiu correndo da neve ao lado do acampamento e correu para a frente com Sumo. Com a vantagem das botas elétricas, a lacuna entre o ponto vermelho de Yin Xiong e o ponto verde de Sumo fechava constantemente no sensor de mapa do celular. Quando eles estavam a 500 metros de distância, de relance, Sumo viu Yin Xiong correndo em uma encosta a alta distância. Esse patife, você pode correr bem rápido, hein? Quando o encontrou, Sumo não escondeu sua intenção assassina. Ele desligou o celular e correu para frente. Oreu já estava alcançando uma velocidade ainda mais rápida. Na neve, ela era tão rápida e assustadora quanto uma cheetah. Uau! Uau! O latido de Oreu entre a corrida fez Yin Xiong virar a cabeça. Olhando para Sumo vestido com uma armadura escarlate à distância, como um deus demônio, Yin Xiong entrou em pânico e começou a rastejar rapidamente pela encosta com as mãos e os pés.
Era um problema simples quando alguém experimentava uma perseguição. Nada para se preocupar. Quando Oreu alcançou Yin Xiong, o resultado já estava destinado. Ela não se apressou para segurar Yin Xiong, mas preferiu continuar correndo à frente de Yin Xiong astuciosamente. Depois de correr na frente de Yin Xiong, ela rapidamente chutou as patas traseiras contra o chão. A neve foi desalojada, tornando a neve já escorregadia mais difícil de escalar. Além disso, Yin Xiong, que estava em pânico neste momento enquanto fugia, acidentalmente escorregou no chão, fazendo Oreu rir em seus latidos. Antes de Yin Xiong se levantar, os passos surdos ecoaram atrás dele. Esses passos pareciam os de um gigante andando. Cada passo parecia fazer a terra tremer sob ele e, ao mesmo tempo, ele podia sentir a raiva do perseguidor. Em pânico, Yin Xiong queria se levantar e continuar correndo, mas o medo em seu coração impediu de reunir um pouco de força. Enquanto ele tentava se levantar ansiosamente, ele caiu de volta na neve novamente. Desta vez, antes que ele pudesse continuar a se levantar, uma voz fracassou atrás dele, acompanhada pelo cheiro de sangue subindo para o céu. Quer continuar correndo? Estou curioso para ver o quão rápido você pode correr de volta para Yin Tianlong. Me Post-Apocaliptic Shelter capítulo 123, interrogatório. A história do acampamento A. Tendo passado um tempo perseguindo o fugitivo Yin Xiong, a respiração de Sumo sob a máscara estava um pouco pesada. Cada respiração era como uma baleia engolindo, alta e pesada. Como ele atualizou as propriedades antivirais do uniforme de combate, a máscara pode efetivamente bloquear componentes nocivos no ar. Ao mesmo tempo, ainda tinha certos efeitos na respiração normal. Ainda estava bem antes, mas agora que Suma estava subindo e descendo e perseguindo todo o caminho, ele foi repentinamente atingido por uma sensação de hipóxia. No entanto, o som de respiração pesada que ressoou nos ouvidos de Yin Xiong soou como uma fera assustando suas presas antes de comer. Foi extremamente assustador. Quanto mais forte Sumo respirava, mais ele parecia um espírito maligno do inferno vindo para reivindicar sua vida. Yin Xiong. Ao ouvir um grito repentino, Yin Xiong, que ainda estava deitado no chão, ficou tão assustado que se sentou rapidamente. Antes que Yin Xiong pudesse reagir, um ferro frio sem emoção foi colocado na parte de trás de sua cabeça. Mesmo que fosse a primeira vez que ele sentia sua forma, tendo visto essa cena exata em filmes, dramas de televisão e na internet, Yin Xiong sabia o que era. Sumo. Sumo. Não me mate. A pessoa que você realmente deseja em Tianlong não tem nada a ver comigo. Com uma voz chorosa, Yin Xiong colocou as mãos acima da cabeça e levantou-se lentamente. Em pânico enquanto fugia, Yin Xiong nem teve tempo de vestir as calças, apenas a cueca. Nesse clima, um vento frio soprou sobre ele, fazendo-o tremer. Eu sei. Eu sei que não tem nada a ver com você. Não há dívidas sem credores, nem ódio sem causa. Eu só quero resolver as coisas com Yin Tianlong. Recolhendo a pistola, Sumo deu um tapinha no ombro de Yin Xiong gentilmente, e seu tom não era mais frio, mesmo fazendo parecer que era tudo um mal-entendido. Ouvindo as palavras de Sumo, Yin Xiong finalmente se atreveu a se virar. No entanto, apenas olhar para Sumo fez cair no chão novamente, suas pernas tremendo incontrolavelmente. A armadura estava manchada com manchas carmesim de sangue. No tempo frio, o sangue já havia solidificado, não pingando mais. A máscara originalmente transparente também ficou ensanguentada. Onde a máscara estava exposta, havia dois olhos frios e escuros que podiam ser vistos vagamente por dentro. O cheiro de sangue e lança em sua mão. Por um instante, Oreu choramingou duas vezes, revelando uma expressão de desgosto. Yin Xiong, que estava sentado no chão, ficou tão assustado que fez xixi na cueca e uma mancha amarela apareceu embaixo dele. Não tenha medo. Não estou aqui para incomodá-lo. Os desenhos do meu abrigo foram revelados a você por Yin Tianlong. Com a lança na mão, Sumo se agachou, olhando diretamente para Yin Xiong.
Essa cena foi extremamente estranha. Olhando nos olhos de Sumo, Yin Xiong gaguejou e respondeu enquanto tremia: sim. Ele me contou sobre isso. Aquele velho bastardo foi quem armou para mim. Eu não queria ser hostil com você, poderosa Su. Foi Kento Maeda. Ele criou muita coragem e ousou ir contra você. Do começo ao fim, fui honesto e obediente. Mesmo quando eles me pediram para ir ao seu abrigo ontem, eu não ousei ir. Enquanto ele falava, Yin Xiong, suas palavras foram sufocadas enquanto ele chorava. As lágrimas em seus olhos se derramaram, e com ranho e lágrimas ele começou a acusar Maeda do crime. Todo-Poderoso Su, desde que Yin Qianlong me contou os detalhes, eu sabia que esse era o caminho sem volta. Yin Qianlong não teve coragem de provocá-lo. Ele só poderia começar essas coisas pelas suas costas. Eu nunca ousaria. Kento Maeda continuou me forçando. Maeda não disse que dividiria os despojos com você quando encontrasse os tesouros. Isso é uma injustiça. Foi uma promessa unilateral de Kento Maeda. Nunca pensei assim. Percebendo que não poderia esconder sua mentira, Yin Xiong parecia em pânico. Sumo de repente riu. Essa risada era desenfreada. Ecoando pelas montanhas e florestas, as árvores de folhas sussurrando. Ao mesmo tempo, sem qualquer hesitação, Sumo pegou a lança diretamente e a perfurou na perna esquerda de Yin Xiong. Um grito lamentoso saiu da boca de Yin Xiong quando a ponta da lança mergulhou na carne. A dor intensa e convulsiva quase instantaneamente fez a testa de Yin Xiong suar. Sumo não puxou a lança, mas tirou friamente a máscara de seu rosto, revelando o jovem mas feroz rosto por baixo. Próxima vez, quando eu fizer uma pergunta, responda-me. Se qualquer resposta que você der for mentira, você pode desistir da outra perna. No entanto, essas pernas ainda pode durar 4 frases. Sem a cobertura da máscara, a expressão de Sumo estava cheia de malícia. Quando ele olhou para a virilha de Yin Xiong, Yin Xiong estremeceu instantaneamente. A primeira pergunta é: como Maeda se dava com os kobolds e por que os kobolds acreditariam nele? Essa pergunta era muito básica e não envolvia nenhum conhecimento importante ou difícil. Antes que a voz de Sumo terminasse, Yin Xiong imediatamente balançou a cabeça e falou imediatamente: quando entrei no acampamento, Kento Maeda já estava lá. Maeda. Silvo. Ouvindo Yin Xiong prestes a começar a falar bobagens, Sumo gentilmente torceu a lança, e a dor aguda instantaneamente deixou Yin Xiong sóbrio. Kento Maeda. Sua localização inicial foi no campo de mineração de salitre. Essa pólvora poderia aumentar o poder de lançar feitiços. Foi ele quem experimentou isso e contou aos kobolds. Depois que os kobolds colocaram as mãos na pólvora, eles confiaram em seu esquadrão de 100 homens para derrotar um total de 400 homens-rato e receberam uma segunda oportunidade de usar o portal. Desta vez eles enviaram mais de 2.000 pessoas e trouxeram um grande número de suprimentos. Eles construíram um castelo em um instante, e Kento Maeda se tornou seu fiel lacaio. Yin Xiong disse essas palavras rapidamente e sem pausa. Nessa velocidade, mesmo que houvesse uma declaração falsa dentro, não teria sido importante. Então havia uma grande probabilidade de que as palavras fossem verdadeiras. Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, Sumo anotou todas as informações mentalmente e continuou a perguntar. A segunda pergunta é: quantas pessoas ainda estavam no acampamento Kobold? Por que restam apenas 9 magos no acampamento desta vez? Eu sei a resposta para esta pergunta. Eu sei. Não me perfure. Sumo era como um professor severo e Yin Xiong era como um aluno obediente. Se não fosse pela lança na perna de Yin Xiong escorrendo sangue, este lugar poderia ser chamado de uma sala de aula harmoniosa. Sumo até pensou que tinha o dom de um professor. Havia cerca de 2.400 pessoas no acampamento Kobold. A última vez que eles ficaram gravemente feridos fora do castelo, seus números ficaram com menos de 1.500. Depois de sair com Kento Maeda, porém, eles começaram a convocação novamente, e desta vez quase 1.000 pessoas compareceram. No entanto,
A maioria das pessoas que vieram desta vez eram guerreiros, e havia muito poucos magos que podiam lançar bolas de fogo. Como resultado, não havia magos suficientes no acampamento hoje. Onde estão os outros? Eles estão a caminho para matar o povo-leão. Depois de falar timidamente, Yin Xiong começou a suar dolorosamente frio. No entanto, olhando para o rosto inexpressivo de Sumo, ele ainda prendeu a respiração o máximo possível e não se atreveu a emitir nenhum som. Estou muito satisfeito com as respostas a essas duas perguntas. Uma garrafa de água de energia psíquica apareceu nas mãos de Suma do espaço de armazenamento. Vendo o olhar ansioso de Yin Xiong, Sumo puxou sua lança de sua perna. Ele desatarrachou a tampa da garrafa, jogou-a no ar e derramou-a. Uma cena mágica apareceu. Yin Xiong, que quase desmaiou de dor por causa da lança puxada, depois de beber cerca de 200 ml da água de energia psíquica, parecia ter sido injetado com anestésicos. Uma expressão feliz apareceu em seu rosto. O buraco sangrento que ainda sangrava em sua perna parecia estar coagulando neste momento, e o fluxo de sangue tornou-se extremamente lento. Delicioso, está delicioso, por favor, me dê mais. Eu não quero morrer. Vendo o desespero de viver nos olhos de Yin Xiong, Sumo mostrou uma expressão satisfeita. Ele balançou os 300 mililitros restantes de água de energia psíquica em sua mão e fez a terceira pergunta. A próxima pergunta, se você responder bem, posso deixá-lo ir, e posso até dar-lhe o resto desta garrafa de água. Posso até garantir que ninguém irá persegui-lo por problemas novamente. Ouvindo a primeira metade das palavras de Sumo, Yin Xiong ainda estava imerso no sabor maravilhoso trazido pelo primeiro gosto da água de energia psíquica. Depois de ouvir a segunda metade da frase, Yin Xiong reagiu imediatamente, balançando a cabeça como uma galinha bicando arroz. Quem revelou o projeto do meu abrigo para você? Quem esteve envolvido no processo de concepção? Qual é a relação entre você e Yin Qianlong como ele lhe contou? As três perguntas saíram como uma cascata e deixaram Yin Xiong atordoado. Logo depois, Sumo repetiu a pergunta. Desta vez, Yin Xiong assentiu repetidamente, indicando que entendia. Ying Qianlong é filho do primo do meu avô. Ele é atualmente o líder do Tundra Shelter. Não tem sido fácil para o nosso ramo desde que nos separamos. Na sucursal, a situação tem sido relativamente boa, agrupando-se com várias dezenas de pessoas. Em primeiro lugar, Ying Qianlong entrou em contato com aqueles de nós que já eram parentes distantes. Ele queria reunir todos para construir um abrigo e lutar juntos contra o desastre, mas, neste terreno baldio, todos não sabiam onde estavam, então só podiam deixar de lado no início. Então, quando a poderosa Su, você transmitiu pela primeira vez, fiquei surpreso ao descobrir que a localização do seu abrigo parecia familiar, semelhante ao nosso terreno atual. Eu contei a Kento Maeda sobre esse assunto e também compartilhei em uma mensagem privada para o clã da família. A abordagem da cenoura e do pau sempre foi a melhor maneira de fazer os outros baixarem suas defesas. Se Yin Xiong soubesse que estava fadado a morrer, talvez ele tivesse trazido essas coisas com ele para o túmulo. Agora, Yin Xiong, que não tinha sido honesto mesmo quando uma lança perfurou um buraco sangrento em sua perna, começou a falar a verdade sobre a tentação da energia psíquica da água. Esses detalhes que foram dados, ao pensar sobre isso, Sumo pensou que eles eram dignos de um exame mais aprofundado. Ele acenou com a cabeça, gesticulando para Yin Xiong continuar. Não sei como Kento Maeda verificou que o abrigo da poderosa Su estava por perto. De qualquer forma, na noite em que a equipe Kobold saiu em busca de recursos, Maeda me procurou entusiasmado, dizendo que havia encontrado o local do abrigo da poderosa Su. Ele nos convidou para atacar e obter o chamado tesouro. Claro, depois de saber sobre a localização do abrigo da poderosa Su naquela época, várias pessoas que conhecíamos concordaram que o caminho certo era buscar refúgio em você. No entanto, 2 deles foram estrangulados por Kento Maeda e pelos subordinados de Marçal e morreram no acampamento. Desde então,
Todos foram forçados a embarcar no Pirata Shi, e eu só poderia fingir bajulá-lo. No entanto, foi apenas na manhã seguinte que, por coincidência, Ying Qianlong também me enviou uma mensagem, dizendo que conhecia as brechas do abrigo do todo-poderoso Su e que uma granada de mão teria poder suficiente para destruir o abrigo. Nesse ponto, o rosto de Yin Xiong mostrou um olhar maldito, como se todas as coincidências sob o céu tivessem sido reunidas. Depois disso, contei a Maeda Kento sobre esse assunto, e a poderosa Su já sabe o resto da história, então não preciso dizer mais nada. Olhando para os olhos ansiosos de Yin Xiong, Su ergueu a garrafa de água em sua mão novamente e derramou mais 100 mililitros. A energia psíquica da água, aparentemente brilhando com uma tonalidade azul e misturada com uma fragrância inexplicável, deixava as pessoas extremamente atraídas por ela. Aproveitando essa lacuna, Sumo disse: então, quem fez esse design? Foi Shen Yiqian sozinho ou houve participação de seu povo? Yin Xiong falou inconscientemente, embriagado. Foram 2 pessoas. Não, foram 3 pessoas para ser preciso. Os melhores alunos de nossas 2 famílias desempenharam um papel importante na conclusão do projeto do abrigo juntos. Shen Yiqian não viu as brechas lá dentro. Ele podia ver então. Yin Xiong disse com uma expressão estranha no rosto. Com o nível de Shen Yiqian, por que ele não seria capaz de ver brechas tão óbvias? Claro que sim. Onde ele está? Sumo disse friamente. Ele está morto. Me Post-Apocaliptic Shelter capítulo 124. Eu prometo, você definitivamente vai morrer. Ele está morto. As palavras de Yin Xiong foram como um raio que atingiu Sumo. Sumo, que a princípio duvidou de Shen Yiqian, ficou imediatamente atordoado. Ele ainda se lembrava do sisudo e extremamente profissional Shen Yiqian quando se conheceram. Depois de falar sobre alguns detalhes, ele nem ficou por um tempo. Ele saiu com um guarda-chuva e correu para terminar o projeto. Um estudioso sênior tão sério e rígido morreu assim, morto. Ele sabia demais e iria causar problemas. Então Yin Qianlong o matou imediatamente. Eu não sei como ele morreu. Aqueles em nossa família são reservados sobre esse assunto de qualquer maneira, e nunca conversamos muito sobre isso. Sumo franziu a testa, ouvindo as palavras de Yin Xiong, pensamentos preenchendo sua mente. De acordo com as suas suposições anteriores, mesmo que Shen Yiqian não fosse o principal participante, ele era um cúmplice. Shen Yiqian criou o design com suas próprias mãos, mas fechou os olhos para os defeitos do design. Essa não era a ética que um engenheiro profissional teria. Ainda. Tem certeza de que ele foi morto por Yin Qianlong? Ele deve tê-lo matado. Antes do acidente, ele também notificou especificamente as pessoas abaixo para cooperar. Não sei os detalhes, mas deve ter sido ele. Yin Xiong disse essas palavras com muita confiança. Sumo pensou um pouco e sentiu que Yin Xiong não mentiria sobre coisas que não tinham nada a ver com seus interesses. No entanto, uma emoção triste surgiu do coração de Sumo ao mesmo tempo. Se Yin Xiong estava certo, então a morte de Shen Yiqian provavelmente foi causada pelo projeto que ele encomendou. Se não fosse pela comissão naquela noite, Shen Yiqian ainda poderia estar vivo e se dedicando a revitalizar o Tundra Shelter. Um estudioso de princípios, uma pessoa tão respeitável diante das ameaças à vida, foi mutilado por sua própria espécie assim? No inverno, mesmo com uniforme de combate para mantê-lo aquecido, Sumo só sentia frio por toda parte. Olhando para Yin Xiong, que estava paralisado no chão, o olhar de Sumo tornou-se firme, como se ele tivesse decidido algo. Então ele recolheu a lança no espaço de armazenamento. Quer beber isso? Sumo gesticulou com a energia psíquica água em sua mão. Ainda restavam 200 mililitros. A expressão de Sumo era muito estranha, parecendo um tio assustador tentando enganar uma garotinha. Desta vez, Yin Xiong respondeu ainda mais rápido do que antes. Ele assentiu várias vezes, com os olhos cheios de desejo de ser alimentado. Se você quiser beber isso, faça uma videochamada para Yin Qianlong. Direi algumas palavras para ele. Quando chegar a hora,
A água é sua, e a larga estrada da liberdade à frente também será sua. Quando a garrafa de água contendo energia psíquica a água foi movida para a esquerda, os olhos de Yin Xiong seguiram para a esquerda. Quando se moveu para a direita, o olhar de Yin Xiong seguiu para a direita. A luz azul mudou com o gesto de Sumo, como um veneno mortal, exalando seu charme único. Ele pensou que Yin Xiong ainda lutaria com esse assunto, mas a realidade é. Yin Xiong agiu sem pensar, convocando sua interface de jogo, indicando que não havia nenhum problema. Ying Qianlong é uma besta, mesmo que o Todo-Poderoso Su gostaria de ligar e repreendê-lo, eu não me importaria. Ter um parente tão animal também é uma vergonha para Yin Xiong. Enquanto falava, Yin Xiong deu um tapinha nos flocos de neve ao lado dele com raiva, xingando e xingando, como se indicasse uma postura e jurasse romper o relacionamento. É uma pena que os movimentos de sua ação foram muito grandes e afetaram a ferida, que o deixou tremendo de dor. Parado ao lado de Yin Xiong e observando sua performance, Suma estava inexpressivo. Pelo contrário, foi a primeira vez que ele olhou para a interface do jogo de outra pessoa, o que deixou Suma extremamente curioso. Yin Xiong suportou a dor e concentrou-se mentalmente, convocando seu painel de jogo. Uma mensagem de repente ecoou no ouvido de Sumo. Registro. O jogador Yin Xiong deseja compartilhar sua interface de jogo com você. Você quer aceitar, ao mesmo tempo, embora Sumo tenha convocado sua interface de jogo, seu painel azul também apareceu, enviando um prompt com opções de conexão. Confirmando que não havia problemas, Sumo aceitou silenciosamente. No ar, flutuações ilusórias brilharam e uma tela que pertencia a Yin Xiong apareceu de repente em sua linha de visão. Esta tela era diferente do seu azul de Sumo, mas piscava em um verde que sugeria que não havia perigo. Yin Xiong também foi o primeiro a descobrir que seu painel havia mudado para esta cor, e sua expressão facial tinha uma pitada de choque imperceptível para Sumo. Diz que para Yin Qianlong, o que você está fazendo em transe? Vendo a expressão vazia de Yin Xiong, Sumo repreendeu. Yin Xiong rapidamente encolheu o pescoço e começou a fazer a ligação. Bip. 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 Depois de compartilhar a interface, até mesmo as mensagens de bate-papo entre Yin Xiong e Yin Qianlong podem ser visualizadas simultaneamente. Antes que a chamada fosse conectada, Sumo navegou várias vezes enquanto dirigia a Yin Xiong. A informação que continha era muito simples, aproximadamente igual às palavras de Yin Xiong, mas um pouco diferente em detalhes, o que era bom. Nenhuma resposta. Continue ligando. Ying Qianlong parecia estar ocupado. Desta vez o telefone tocou por 4 ou 5 segundos, antes de ser desligado às pressas. Dirigindo Yin Xiong para continuar discando, Suma esperou pacientemente enquanto ouvia os bips. No entanto, depois de esperar até a quarta ligação, Ying Qianlong, aquele cachorro velho, ainda desligou e até desligou mais rápido do que antes. Bom. Muito bem, diga a Yin Qianlong, diga a ele que você pegou meu tesouro. Pergunte se ele quer. Sumo zombou e observou a ligação de Yin Qianlong chegar depois que Yin Xiong enviou a mensagem. Sumo aprendeu e copiou o que ele fez e instruiu Yin Xiong a desligar a ligação. Sumo só fez Yin Xiong conectar a ligação depois de desligar 5 vezes seguidas. A imagem piscou e, quando o sinal se estabilizou, o rosto de Yin Qianlong apareceu na tela. Não foi a primeira vez que Sumo viu esse bruto, mas ele ainda se lembrava de sua aparência de relance. Não por outras razões, mas porque o rosto de Yin Qianlong era muito reconhecível. Uma cicatriz de faca deslizou ao longo da testa esquerda de Yin Qianlong até a parte inferior de sua bochecha direita e queixo. No entanto, todo o seu rosto parecia ter sido escaldado por água quente e tinha feridas por toda parte. A pele retorcida e as membranas mucosas, depois de recuperadas, combinadas com aquele rosto sorridente, causavam náuseas à primeira vista. Yin Xiong, você obteve o tesouro de Sumo? O que é? Diga ao seu primo, o que torna a vida dele tão confortável. À primeira vista,
Os olhos de Yin Qianlong brilharam e ele não percebeu a palidez no rosto de Yin Xiong devido à perda de sangue. Ele também não notou Eu, que estava parado no canto do vídeo, no gelo e na neve no fundo do vídeo de Yin Xiong. Sumo sinalizou para Yin Xiong virar o vídeo. Na tela, o rosto de Yin Xiong desapareceu repentinamente, sendo substituído pelo rosto sorridente de Sumo. Ying Qianlong, é nosso primeiro encontro de verdade. Meu nome é Sumo, estou feliz em conhecê-lo. Vendo como o rosto de Yin Qianlong ficou preto no vídeo, o sorriso de Sumo gradualmente se alagou. Ao mesmo tempo, por causa da morte de Shen Yitian, a raiva acumulada em seu coração fez os olhos de Sumo parecerem como se tivessem sido incendiados. Ah, como pode sua velha cara de cachorro ser tão feia? Não é de admirar que você possa viver no mundo do juízo final. Acontece que você estava contando com sua cara de cachorro para assustar os monstros, certo? As coisas que eu gosto são muito vulgares, mas me deixam feliz. Você também é muito vulgar, mas não é nada. Você realmente pensou que poderia obter meu tesouro por meio dessas pessoas? Queimar sua cabeça o deixou estúpido. Enquanto Ying Qianlong estava atordoado, Sumo falou extremamente rápido, criando uma clássica conversa unilateral online. Com a distância entre os dois, era irreal lidar com Ying Qianlong agora. No entanto, embora as pessoas possam ser inúteis em algumas coisas, elas não poderiam ficar paradas e simplesmente não fazer nada. Jovem, você não sabe. Acho que você vai me ameaçar agora e dizer o que pode fazer no futuro. TSK, Ying Qianlong, você não é uma criança de 3 anos. O que suas ameaças podem fazer comigo? Não é nem certo se você vai superar o desastre atual com segurança. Então cale a boca do cachorro e não fale besteiras o dia todo. Como um guerreiro do teclado em jogos, se uma pessoa desavergonhada como Yin Qianlong não pudesse ser subjugada, Sumo naturalmente não teria feito esta videochamada em vão. No vídeo, o rosto antigo de Yin Qianlong não exibia mudanças de humor. No entanto, pela rigidez dos músculos sob seu pescoço, Sumo ainda notou a inquietação em seu coração. Ansioso agora. Vamos, o que você quer dizer? Sumo fez uma expressão de abrir as mãos, tomando a iniciativa de ceder o direito de falar. Sumo. Ying Qianlong, não se preocupe. Você não precisará esperar muito. Quando eu te ver da próxima vez, você vai morrer. Eu prometo. Eu prometo. Quando Ying Qianlong pronunciou seu nome, Sumo, cujas mãos estavam penduradas em sua cintura, interrompeu brutalmente seu discurso. Ao mesmo tempo, ele sacou sua pistola abruptamente e atirou em Yin Xiong na testa sem olhar para ele. O forte estrondo, acompanhado pelo grito de Yin Xiong e o rosto sorridente de Sumo, ficou gravado na imagem do vídeo. Sumo viu que Yin Qianlong finalmente não pôde se conter, parecendo chocado e provavelmente cheio de palavrões que ele ainda não havia cuspido. Quando o vídeo terminou, Sumo parou de manter sua expressão facial e riu alto. Ying Qianlong, mais cedo ou mais tarde, vou deixar você saber o destino daqueles que tramam contra mim. Sumo solenemente colocou Yin Qianlong na lista de assassinatos no canal de mensagens privadas que mantinha seus registros do mundo do juízo final e olhou para Yin Xiong, cujo rosto ainda tinha uma expressão de descrença ao lado dele. Os olhos de Sumo estavam frios. Não importa o quão doces sejam as palavras Yin Xiong, e não importa o quão retóricas elas sejam. Shen Yitian ainda havia sido assassinado por Yin Qianlong porque Yin Xiong revelou a localização da base. Ele mutilou compatriotas, traiu a raça humana e vazou o projeto. Se ele fosse somar cada um de seus erros, ele deveria ter sido baleado inúmeras vezes. Foi considerado misericordioso para Sumo acabar com sua dor de forma tão simples, sem deixar os outros humanos no acampamento descarregarem sua raiva nele. Depois de entregá-lo, sob o corpo de Yin Xiong, Sumo encontrou seu núcleo de esconderijo. Foi danificado e não é diferente da pessoa comum. Depois de se misturar com eles por tanto tempo e ser um cachorro para outra pessoa, ele nunca fez progressos ou melhorias.
Esse tipo de pessoa ainda queria desempenhar o papel de conspirador, mesmo sem mim, onde ele se jogaria até a morte. Sumo pediu Oreo para Yin Xiong. Sumo não queria perder tempo para cavar um buraco e enterrá-lo. Ele convocou diretamente a pá para esmagar o topo da neve e pressionou todo o corpo por baixo. Seja uma boa pessoa em sua próxima vida. Virando a cabeça para olhar para o cadáver meio exposto de Yin Xiong, Sumo virou a cabeça e saiu. Refazendo seus passos, desta vez, quando Sumo voltou, a viagem foi muito tranquila. A estrada era familiar e, em 10 minutos, Sumo voltou ao acampamento de mineração. Durante esse processo, ele até limpou a maior parte do sangue de seu corpo usando folhas e limpou o sangue seco da lança com neve. Sem a aura sangrenta e a imagem violenta, de repente ele parecia um pouco mais gentil e refinado. À distância, Sumo primeiro ligou um telefone antigo para observar as posições dos humanos, antes de usar os binóculos para confirmar que não havia problemas. Lentamente, ele saiu das sombras. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.